Olá, eu sou Everton Correia, eu sou artista orientador de teatro da Sul 2 e este conteúdo integra as ações da edição de 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Se você quer acompanhar todas as orientações desde o começo, eu vou deixar aqui, nesse izinho aqui, uma playlist com todas as orientações que foram até agora. Essa é a terceira, então você vai ver as duas primeiras orientações e você pode se situar um pouquinho. Nesses vídeos, a gente está conversando um pouco sobre se é possível fazer teatro pela internet e como usar as redes sociais como plataforma para nossas criações. Tendo em vista que está todo mundo preso dentro de casa por causa da quarentena e a gente não pode ir a uma aula presencial de teatro, a gente não pode assistir uma peça de teatro, então como a gente se reinventa nessa quarentena? Na última orientação eu fiz um material com vários exemplos de grupos e pessoas que estão trabalhando com as redes sociais para suas criações. E um desses grupos é o Magilute. É um grupo que está trabalhando no experimento cênico Tudo que Coube numa VHS. Essa semana eu conversei com o Giordano Castro. Ele é performer e dramaturgo do experimento. E a gente conversou um pouquinho sobre como é essa loucura de tentar fazer uma experiência cênica pelas redes sociais. E para quem não conseguiu acompanhar a live lá no meu Instagram, eu fiz a gravação dela e eu vou deixar aqui na íntegra para vocês conferirem esse bate-papo que foi muito enriquecedor. Essa orientação ela foi pensada em conjunto com as artistas orientadoras de teatro do Sul 2 também, a Júlia Fontes e a Jordana Miranda. Então eu vou deixar aqui nos comentários os links dos vídeos delas, que são uma complementação dessa discussão toda que a gente está tendo aqui sobre fazer teatro nesses tempos tão difíceis, tá bom? Então confira a live. Bom, gente, pra quem não conhece, eu sou o Everton, eu sou artista orientador do Programa Vocacional de São Paulo, que esse ano tá sendo feito à distância, com orientações pelo YouTube. E aí nessas orientações a gente está discutindo um pouco sobre se é possível, como fazer teatro usando as plataformas, as redes sociais, como suporte para nossas obras, assim. E aí, nesse momento, falar sobre pesquisa em arte e redes sociais é impossível não falar sobre o trabalho do Magilute, o Tudo que Coube numa VHS, que é um experimento lindo. Se vocês não viram, por favor, vejam. Eu estou aqui conversando hoje com o Giordano Castro, que ele é dramaturgo e performer do experimento. E a qualquer momento vocês podem mandar perguntas, podem mandar dúvidas, críticas não, porque eu sou sensível. Mas pode mandar perguntas, pode mandar qualquer coisa que a gente vai conversando, e aí a gente vai lendo e respondendo e batendo esse papo aqui, tá bom? Em primeiro lugar, muito obrigado, Giordano, por estar aqui com a gente. O trabalho é maravilhoso, a gente precisa falar sobre ele. Quando eu assisti ele no domingo, estou assim, vestido. Que bom, então, que ainda tá repetindo. É bom que não dura só 30 minutos, né? Exato. Primeiro, Arthur, eu queria que você se apresentasse pra gente, assim, quem é você, de onde vem, do que se alimenta. Bem, então, eu sou Giordano, eu sou um dos membros do grupo Magilute. Bem, dentro do grupo eu acabo sendo a pessoa que, em alguns trabalhos, fico responsável pela dramaturgia, mas toda a dramaturgia e toda a escrita que eu exerço, na verdade, tem muito a ver com o exercício de estar em grupo. Então, é muito difícil para mim, por exemplo, escrever sozinho. O VHS foi essa experiência, assim, eu tive que escrever sozinho, mas em linhas gerais, como a gente trabalha é de forma coletiva, então acaba que tudo que eu acabo escrevendo tem a ver um pouco com o grupo e como a gente pensa os espetáculos, etc e tal. E você quer contar pra gente um pouquinho a história do Magilute, assim, da onde vocês vieram, como que é? Tem um grupo com uma história grande aí pra contar pra gente? Então, o Magilute, ele surge há muito tempo atrás, 16 anos atrás. Eu era magro nessa época, nem barba tinha. E ele surgiu dentro da Universidade Federal. A gente foi um encontro de alunos e eu gosto de falar que, tipo,
apesar de muito trabalho e tal, foi um golpe de sorte em algumas situações, e essa é uma delas, assim, ter encontrado aquelas pessoas naquele momento, enfim, todo mundo que veio juntando com o grupo até então. Mas é isso, a gente surge em 2004 na Universidade Federal de Pernambuco, e logo depois de pensar que o Mais Lute seria um grupo de teatro, todas as nossas forças e energias se voltou para isso. Então, a gente, desde o começo, apesar que é muito doido, porque assim, o Mais Lute surge num primeiro período da universidade mesmo, assim. A gente era bem pequeno, assim. E, e aí, já naquela época, a gente tinha colocado muito na cabeça, assim, que a gente queria fazer isso e que, enfim, seríamos um grupo de teatro. E também, assim, com um monte de coisas que nos influenciavam na época, assim. Você pensar em fazer um grupo de teatro, você vai puxando na sua cabeça uma série de referências e grupos que são referências de alguma forma, sabe? Tipo, não tinha como fugir, por exemplo, da gente como referência o Galpão, quando a gente pensa em um teatro de grupo. E aí, em particular, assim, para mim, toda a cena mineira, num determinado momento, foi muito forte. O Espanca, logo depois o 4 Lois 5, e aí também alguns grupos de São Paulo eram muito fortes para a gente. Ah, o 19, que a gente tem prazer de ter trabalhos dirigidos pelo Lube. E hoje a gente diz que a gente, se eles estiverem ouvindo, eles vão ter que comprar essa ideia também, mas a gente sempre fala que a gente é um irmão do Munguzá. O Munguzá, por Ai, exemplo, é um grupo que a gente ama, que a gente troca muito, e a gente tem há anos um projeto de fazer um trabalho junto. E a gente fica se paquerando, mas vai rolar, vai rolar. Enfim. E aí a gente, nessa loucura toda, o Mais Lute é isso. A gente se organizou num grupo de teatro e é assim que a gente vive. A gente tem uma organização de produção muito própria nossa, que, enfim, a gente pode conversar sobre isso logo mais, mas é algo que a gente também sempre fala, assim, cabe muito a cada grupo, ele é uma célula viva, né? Então cada grupo tem que saber muito assim o que cabe a si, o que é que funciona. Às vezes o que funciona para o Mais Lute não funciona para o seu, e daí, enfim. Mas é isso, e nessa trajetória a gente tem, eu posso estar errando, mas eu acho que são 10 espetáculos montados. Desses 10 espetáculos a gente continua com pelo menos, acho, 5 em repertório ainda. E agora, nesse momento de pandemia, que a gente colocou, a gente tem que se colocar, não é nem se colocou, é importantíssimo isso, esse momento da gente estar recluso e tal, é fundamental, né? Até que se encontre uma droga de realmente efeito para isso. A gente criou Tudo que Coube numa VHS, que, enfim, é o trabalho que salvou as nossas vidas nesse momento, assim. Eu queria. Essa pandemia ela pegou, tipo assim, vários grupos assim meio de surpresa. Acho que todo mundo, não só no teatro, né? Mas assim, a gente que nosso trabalho é basicamente aglomerar pessoas. Como que tava, tipo, o Mais Lute nesse momento, assim, quando a pandemia chegou, essa quarentena chegou, vocês estavam com algum trabalho para estrear? Vocês estavam, como que foi quando a pandemia chegou para vocês, assim? Então, Everton, a gente estava num momento muito próspero e cheio de promessas, assim. A gente tem um movimento comum e normal do Mais Lute, que é uma coisa que eu tenho falado muito a todo mundo. O Mais Lute, a gente funciona e vive basicamente de bilheteria e de apresentações em festivais ou temporadas por instituições, né, tipo Sesc, essas coisas. Então, o que acontece? No ano passado, a gente já começou a entender e perceber que o movimento ele estava ficando um pouquinho mais lento, sabe? E entendendo que, enfim, resultado de uma série de não políticas públicas desse governo, desse desgoverno que a gente tem, principalmente o federal,
E a gente começou a perceber que, enfim, começou a acender uma luzinha de cuidado, assim. Nessa luzinha de cuidado, assim, com medo que, por exemplo, que se efetivasse a perseguição que ele tem feito ao SESC, e, enfim, que os festivais de alguma forma fossem ainda mais minguando por falta de incentivo e tudo mais, a gente pensou, velho, vamos investir uma grana que a gente tem no nosso caixa, vamos investir num espaço nosso em Recife, que seja um espaço para a gente e para a cidade, mas que, se tudo der errado, a gente fica fazendo temporada em Recife, vamos construir nosso trabalho aqui, porque, enfim, as temporadas aqui para a gente acontecem e, de alguma forma, nesse longo desses 16 anos, a gente conseguiu formar um público do Majlute, que é sempre muito parceiro conosco, enfim. A gente tinha essa era a nossa carta na manga. Então a gente investiu tudo que a gente tinha. E aí a gente começou o ano com algumas promessas. As promessas de participar de alguns festivais, o Festival de Curitiba, por exemplo. Estava de paquera com um festival do SESC. Enfim, estava tudo no caminho normal da guerrilha da gente. Vamos lá, correndo atrás das coisas todas. E o dinheiro que a gente tinha investido no casarão, a gente fez, não, foi um investimento, um dia volta, mas a gente tem a nossa casinha já começando a acontecer e tal. Velho, em uma semana a gente saiu do céu pro inferno, assim, porque todos os festivais foram obrigados a cancelar a sua programação. A gente tava com quase tudo encaminhado para estrear o espetáculo novo o estudo número 1, Morte e Vida, que é um trabalho em cima do Morte e Vida Severina. Estava tudo encaminhado para estrear em São Paulo, em maio, e do nada tudo parou. E não só parou tudo isso, como também o casarão teve que ser fechado por questões óbvias. Assim, tipo, não tinha como a gente aglomerar pessoas. Então, velho, a gente faliu. A verdade é essa. Porque a gente não tinha mais nada. E todo o nosso investimento tinha ido por água abaixo. Assim, a gente passou algumas semanas muito louco, assim, pensando o que fazer e tal. Como todos os artistas, de alguma forma, como a gente tava todo mundo perdido, assim. E foi aí que a gente começou a pensar e discutir sobre criar um trabalho que fosse pertinente a esse momento. E aí é quando surge tudo que coube numa VHS, que aí eu vou deixar você perguntar se eu vou falando. E aí, para quem não assistiu o experimento, assim, como que vocês explicam o que é essa experiência muito doida que é o Tudo que Coube numa VHS? Pronto, tudo que foi no VHS foi o seguinte, a gente discutindo e tal, pensando no que fazer. Mário, por exemplo, tinha dado uma ideia de transformar o que era o que é o Apenas o Fim do Mundo, o último trabalho da gente, para algo filmado e que a gente conseguisse fazer em casa algumas cenas. Enfim, era uma das ideias de Mário. E aí a gente teve uma conversa com o Lube, com Giovana, também marcou uma reunião com eles para saber o que eles achavam, se rolava de adaptar, enfim. E a gente, nessa conversa, a gente foi discutindo muito sobre tipo, que era importante levar-se em consideração o momento em que a gente estava vivendo e que alguma coisa que fosse feito que viesse com os caminhos possíveis de comunicação que a gente tem usado, sabe? E eu já estava matutando isso na cabeça. E aí eu conversei com os meninos um pouco antes dessa reunião e depois dessa reunião, eu falei assim, galera, tem uma coisa que me mexe, assim, que me move, e eu tenho pensado, mas eu não tenho nada concreto ainda. Me dá um tempinho, se vocês me derem uma semana para eu pensar alguma coisa, eu trago uma proposta para vocês e aí a gente discute e tal, não sei o quê. E aí mas nessa conversa eu já tinha dito pros meninos, assim, que tem coisas assim que eu não acho meio chato. Live, por exemplo, não é esse tipo de live, tá? É uma indireta? Não, só pra saber. Mas assim,
eu acho meio chato, acho meio chato, por exemplo, a gente abrir uma live aqui para eu ficar lendo um texto, ou enfim, eu acho que é massa quem faz, mas eu não me vejo muito fazendo isso, fico meio constrangido e tal. E aí eu fazia, não é muito esse caminho que eu acho interessante, e aí também, assim, todo mundo começou a disponibilizar os seus trabalhos em links, né, tipo, os espetáculos, né, botando no YouTube, o que eu acho massa, porque eu consegui ver muitos trabalhos de pessoas que eu queria ver, que eu não tinha visto, por uma questão geográfica aí da vida. Mas, enfim, não é teatro, assim, né? Não tem aquele punch, não tem aquele tesão, o acontecimento do momento. Enfim, você vê estética, você vê a pesquisa da galera, mas é teatro filmado, assim. É uma linguagem filmada, não é audiovisual, sabe? Enfim, fica no meio termo ali. E aí, eu peguei e comecei a pensar que seria interessante a gente levar em consideração como a gente tem se comunicado nesse momento, sabe? Por que isso? Porque o nosso trabalho acaba sendo tipo fazer teatro e tal, e também trabalhar com esses caminhos de comunicação, sabe? Aí eu volto para Paulo Michelotto, um dos professores mais fundamentais da minha formação, que foi meu professor de Fundamentos da Expressão e Comunicação. E era isso, ele começava a aula dizendo isso, velho. É uma pessoa que fala com uma pessoa que vê com uma mensagem no meio. E aí, enfim, como essa mensagem é de caminho, né? Tipo, é você encontrar os lugares. E aí eu fui pensando, eu fui pegando muita coisa que eu tinha escrito, né? Tipo, coisas que já estavam na minha cabeça, que já vinha escrevendo e que eu não sabia muito que forma dar a isso. E fui pensando nas plataformas. E aí fui fazendo essa mistura. De pegar, de entender assim, caralho, tipo, já usei o WhatsApp, beleza. Como é que eu usei o WhatsApp? Eu usei dessa forma. Então, eu tenho que usar o YouTube agora. E como é que eu vou usar o YouTube? Enfim. E aí, para quem não viu e entender um pouco do que é história, é basicamente história que é contada através de várias plataformas. E aí a gente vai usando o WhatsApp, YouTube, Instagram, Spotify, em todas as plataformas muito corriqueiras no momento, para que a gente conte essa história. Enfim, aí outras coisas a gente foi... Alô? Acho que deu uma travada. Voltou. Voltou. Aí sim, intentando, e cada apresentação eu ia conversando com a galera, e aí tipo, fui trocando muito com a Ju Piesco, que eu tô vendo que ela tá assistindo. Ju foi batendo uma bola comigo, porque Ju também tá me dando aula de inglês. E aí, porque também foi isso, né? Ju! Aproveitar pra, tipo... aprender coisa, né? Tipo, tem tempo, assim. O tempo que sobrar, fazer isso. E aí, depois das aulas, eu ficava batendo uma bola com o Ju. Assim, caralho, tô pensando nisso e tal, não sei o quê. E Ju é doida, velho, porque ela é a pessoa que mais faz coisas estranhas no mundo e sabe de coisas... É doido, velho. Uma menina que fez direito, que também estudou árabe, que não... Meu irmão, é sério. Conversem com essa pessoa. Façam uma live com essa pessoa. E aí, enfim, aí a gente foi trocando uma bola e ela foi dando, eu dava alguns pitados, dizia, tu já visse isso, aquilo, enfim, também. Aí a gente foi montando essa história, passando por essas plataformas, assim. E aí, enfim, tem dado super certo e salvou as nossas vidas. De fato, assim, o VHS salva as nossas vidas. Vocês chamam de experimento. Tá tendo experimento sensorial em confinamento e vocês não chamam de teatro. Isso eu acho muito, muito interessante, assim, porque eu acho que uma das coisas que eu venho conversando nas orientações é justamente entender o que é uma obra de arte e o que é um registro de uma obra, né? Então,
Ir ver a Mona Lisa é diferente de eu ir tirar uma selfie com a Mona Lisa, assim, sabe? Eu acho que vocês trabalham de algum jeito que vocês não estão trabalhando na lógica do registro. Ih, travou de novo? Alô? Isso, voltamos. Não trabalho na lógica do registro, e sim na criação de uma obra. Isso que eu acho mais sofisticado do trabalho, assim. E aí eu queria, tipo assim, a gente sempre tá conversando aqui, eu acho que em vários grupos a gente conversa sempre sobre quais são as limitações da internet, assim, desse momento que a gente tem que fazer pela internet, mas eu acho que vocês encontram potências, assim. Quais são as potências que você acha que existe nesse formato que vocês encontraram, assim? Então, eu acho que as potências que existem no trabalho são potências que existem no teatro, sabe? E aí eu volto um pouco nisso que a gente tava falando sobre a nomenclatura. Para mim é difícil, assim, a gente tem uma brincadeira também que a gente já faz com os nossos trabalhos, é criar gêneros, né? Que aí a galera faz assim, e qual o gênero? Aí a gente faz assim, fudeu, velho, sei lá, pô, gênero. E aí, por exemplo, pro Torto, que é um trabalho da gente, a gente diz que o gênero dele é reality show. O Ato, que era um outro trabalho da gente, a gente dizia que era uma comédia sombria. Aí a gente vai dando, tipo, nomenclaturas, assim. Tem outro, eu não lembro, mas ele tinha, tipo, festa de celebração. Eram umas coisas assim, vai dando essas coisas. E com o Tudo Que Coube numa VHS, enfim, a princípio eu barrei um pouco nesse fato, assim, caralho, isso é teatro, velho. Eu de fato, eu também não sei. Assim, mas, voltando à ideia das potências, e aí eu acho que é isso, tipo, as potências que eu consigo ver no trabalho. E acho que travamos de novo. Falando sobre teatro na internet, com a internet aqui dando uma travadinha. Voltou, acho. Voltou. Pronto. São potências que vêm da premissa teatral, entendeu? Que é a busca, por exemplo, por uma criação de atmosfera em determinados momentos. Sabe? Essas atmosferas a gente busca, e na verdade é uma busca, não sei se acontece assim. Eu proponho o jogo para você. Né? Se você conta essa proposta, a gente cria esse universo. E aí, nesse universo, a coisa acontece, a catarse acontece. Então, eu acho que tem isso assim dentro do trabalho. Tem que a gente. Porque é foda falar sem tentar dar spoiler. Mas se, por exemplo, vamos dar um exemplo, vamos fingir que isso não é o trabalho. Mas se eu proponho, por exemplo, uma música e um texto juntos, e eu passo para você tudo isso, eu estou jogando na sua mão dois elementos que, compondo juntos, ele cria uma atmosfera. E aí, essa atmosfera, tipo, se fosse numa sala de espetáculo, eu era o condutor disso, né? Eu estaria falando esse texto e controlando essa parte da sonoplastia, etc e tal. Nesse sentido do Tudo Que Coube VHS, o princípio é o mesmo. Sendo que o agente dessa função é você que está assistindo. Eu dou os caminhos, sabe? Então é isso. É quando eu fico falando que o Tudo Que Coube no VHS, ele é um experimento que ele usa basicamente dispositivos teatrais, sabe? A busca por uma presença, no momento em que eu ligo... Isso aí eu vou ter que dizer essa porra mesmo. No momento que eu ligo para você e chamo você para o trabalho e proponho essa... Caralho, tem uma palavra que não tá me vindo na cabeça, mas eu proponho esse jogo, sabe? E digo para você, então, vem comigo nesse jogo. Essa convenção a palavra. Isso, era o que eu ia falar. Era a palavra. Então, eu proponho essa convenção, é isso, tipo... E é a mesma coisa do teatro. Eu posso também, dentro de um espetáculo,
espetáculo, propor uma coisa, e você que está ali no público não está afim de jogar. Enfim, não tem como, você não veio. E não, então eu acho que é isso. Em resumo, eu acho que as potências que tem no Tudo que Coube VHS é as potências que já há no teatro, já acontece no teatro. E eu acho que tem sido muito feliz fazer esse trabalho. Porque, por exemplo, as pessoas que têm o hábito e o costume de ir ao teatro tem tipo, dado um gostinho para ela de uma situação teatral. E as pessoas que não têm esse hábito e que estão fazendo isso, acham aquilo muito doido. E aí eu acho massa da gente dizer assim, mas quem está te propondo isso é um grupo de teatro, tá? Sim. Então, é que assim, quando passar essa pandemia, amor, vem pra cá. Vai dar uma assistida. A Tabata Martins está falando aqui que ela apresentou o experimento para uma amiga que é psicoterapeuta, e as impressões dela é que quem escreveu estudou anos de psicologia para criar o experimento. Não, são artistas que criaram. Toda a minha formação em psicologia está voltada a assistir divertidamente. Eu acho que é uma excelente. É uma coisa, né? Formado em medicina por Grey's Anatomy, agora formado em psicologia com diversidade. É fácil, eu consigo olhar para uma pessoa e saber qual o tumor que ela tem por causa de Grey's Anatomy. Eu já sei. Eu sou formado em Direito pela How to Get Away with Murder. Com certeza, sou uma grande advogada, como Viola Davis. Olha, Ju! Ju que tá falando aqui, essa terapeuta da gente, Ju, uma das integrantes do Magilute durante alguns anos, e ela é diretora desse espetáculo que a gente falou, Comédia Sombria, que era o Ato. Ela foi a diretora da gente. E hoje ela está na equipe dos artistas orientadores do Vocacional, então ela também está tendo orientações online, então vejam também. E como tem sido a recepção das pessoas assim, em relação ao trabalho, assim, as pessoas que assistiram, como que tem chegado para vocês essa recepção? O que tem rolado muito, que a gente tem recebido de muito positivo e feliz, tem sido muitas pessoas dizendo que tem sido legal fazer o trabalho porque possibilita elas a terem um momento de desligar dessa realidade tão difícil que tem sido e abrir um portal realmente para uma outra coisa e viajar numa outra coisa e falar sobre outra coisa e ouvir sobre outras coisas. Assim, eu acho que falando um pouquinho pela minha experiência com o espetáculo, acho que foi justamente isso, assim. A gente está em momentos tão difíceis, assim, trancado dentro de casa, querendo sair, querendo, sabe, ir ao teatro, ir ao cinema, viver. E eu acho que parar um momento, colocar um fone de ouvido e ter uma experiência poética é incrível, assim. Eu acho que é uma das coisas que foi um respiro muito bom nessa quarentena, assim, que está sendo tão difícil. Assim, claro, sem ignorar o fato que nós estamos dentro de casa, que tem uma pandemia acontecendo, tem várias políticas que estão desfavorecendo e matando pessoas, mas também é importante a gente ter esse momento da poesia, assim, esse momento do do sensível, assim, que eu acho que o trabalho ele consegue trazer pra gente muito fortemente, assim. Jordana, e assim, quem quer assistir o espetáculo, o experimento, quem quer participar, o que faz? Como que faz para chegar até vocês? Pronto, então, a gente buscou criar esse trabalho ao que seria de um teatro, assim. Então a gente está fazendo uma temporada mesmo, com bilheteria, com ingresso, etc e tal. Então quem quer participar é simples. Entra no perfil do Magilute, manda uma mensagem, um direct pra gente, falando que quer participar, que aí o nosso estagiário manda para vocês todas as informações, pagamento, como se faz o pagamento. Por que Magilute? Por que a escolha desse nome? Não, essa pessoa que perguntou, ela perguntou de sacanagem, né? Tem a história fictícia. A história fictícia, a gente passou um tempo, a gente fez um projeto
daqui, que era o ato de circular. A gente ficou fazendo, viajando pelo interior do Nordeste, Pernambuco. E aí, velho, era um espetáculo de rua da gente, que era o ato. E a gente montava o espetáculo, saía para se maquiar, chovia, velho. E chovia em cidades que, tipo, fazia anos que não tava chovendo, né? Aquela chuva e tal. E aí a gente começou a brincar e tirar uma onda dizendo que Magilute vinha do Tupi, queria dizer água que cai do céu, né? Aí a gente passou um tempo falando essa mentira, né? Jogando essa mentira por aí. Aí teve um dia que a gente foi apresentar em Florianópolis. E aí uma mulher perguntou, né? Magilute, quer dizer o quê? Aí Erivaldo pegou e falou, não sei o que, é do Tupi, água cai do céu. Ela fez, não, eu sou doutor em linguística. Toda a minha pesquisa é em cima do Tupi. Impossível, gente. Caralho, que vergonha. Aí a gente tem que dizer a real. Maravilhoso! Magilute é o mesmo princípio do KMB. Em Tupi, coincidentemente, em Então, Tupi Marcelo, significa água caindo do céu. Lucas e Thiago. Muito obrigado. Muito obrigado, Jordano, por esse bate-papo, assim mesmo, de coração, assim. Já falei pra ele, mas falo publicamente, vida longa esse trabalho. E pra quem não assistiu ainda o trabalho do Magilute, entra lá no Instagram dele, segue o perfil pra você acompanhar. E quem quiser acompanhar as minhas orientações de teatro do programa vocacional, que a gente está discutindo justamente como usar as redes sociais como suporte para as criações, vocês podem entrar no YouTube, procurar Vocacional Sul 2. Ou então jogar Everton Correia Vocacional, que vocês acham também. Ou então me segue aqui no Instagram e pede pro DM que eu mando também. Acompanha também as páginas do Vocacional, programa Vocacional, do blog do Vocacional. Eu também agradeço esse espaço, essa conversa. A gente tem conversado com um monte de gente, tipo, essas lives têm sido muito legais. Eu sei que o Magilute vai participar de uma série de lives ainda, de conversas que a gente está tendo um pouco sobre o VHS. E quem quiser ainda, eu acho que ainda tem condições de assistir o VHS, a gente ainda está com algumas vagas, então corre, porque está acabando. Tem pouquíssimo. Então, acompanha a gente, acompanha as orientações do Vocacional e o trabalho do Magilute, certo? Então, beijando querido, e isso, até breve.